Quem quer terminar a semana com teologia? Talvez muitos de nós digam, sim, irmã, que bênção. Outros de nós dizem, não, irmã, eu não quero saber dessas coisas. Eu quero a palavra de Deus simples aplicada para a minha vida. A verdade é que o estudo da teologia categoriza e dá nomes e, enfim, aquilo que nós encontramos na Bíblia como verdades bíblicas. E é por isso que existem diferentes teologias, pontos de vista teológicos que, inclusive, se encontram em contrário uns aos outros. E é por isso que nós abraçamos um e deixamos outro, porque encontramos que na Bíblia defende um ao invés de outro. Muito bem, chega de falar dessa teologia, eu quero começar neste dia falando com vocês, saudando com a paz do Senhor Jesus, e toda essa conversa de teologia eu vou com você a João capítulo 6, porque nós nas segundas, quartas e sextas estamos caminhando no texto de João, e nós vamos estar lendo o versículo 37 somente até o 40. E o texto de Jesus diz o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muito bem, por que eu dei aquela introdução sobre teologia? Porque estes versículos, como nós bem sabemos, se a sua Bíblia está escrita em vermelho, as palavras de Jesus, você sabe que foi Jesus que falou, mas o contexto também é fácil de entender que Jesus está falando. Desde o 35 diz, Jesus lhes disse, e ele continua a falar, é um contexto bem claro. E nesta conversa de Jesus, ele faz esta colocação que o Pai dá, todo o que o Pai dá. Ele está falando de pessoas. Todos aqueles que o Pai Celestial, portanto Deus Pai, entrega a Jesus, ele diz, estas pessoas vão vir a mim. E aquelas que vêm a mim, eu estou voltando ao versículo 37, colocando outras palavras, ou seja, refraseando, ele diz, aquelas que vêm a mim, eu não lançarei fora. E lendo um versículo como esse desavisadamente, e ouvindo uma teologia, um caminhar teológico conhecido como calvinismo, eles se combinam, porque o calvinismo, que é um caminho de visão teológica liderado, mais do que tudo foi escrito, formulado por alguém chamado Calvino, João Calvino, e que é seguido por algumas denominações. Então, creem que Deus Pai destina algumas pessoas à salvação e que estas pessoas destinadas estão seguras no caminho da salvação e, portanto, não podem perder a salvação e, sim, chegarão seguramente aos céus, ou seja, em outras palavras, o céu é garantido para aqueles que são escolhidos. Esta seria o resumo, não das 5 doutrinas fundamentais do calvinismo, mas de parte dela, mas aplicando aquilo que nós vemos neste versículo. E a pergunta é, irmã, peraí, jamais pensei que a irmã fosse defender o calvinismo. Não estou defendendo. Em verdade, eu não defendo teologia alguma. Alguns consideram o arminianismo contrário ao calvinismo. Com certeza, muitas coisas estão em visões opostas, e eu me pergunto se duas teologias ou ensinos ou pensamentos teológicos estão em caminhos opostos, diametralmente opostos, ou seja, um para um lado e o outro contrário.
Então, a Bíblia só pode pertencer a um ou outro. Se os caminhos são meio que paralelos e às vezes a coisa que é parecida, você pode encontrar uma saída, né, pela Bíblia, porque o que nós decidimos, eu e você, obedecer, ler, aprender é da palavra de Deus. Nós não temos compromisso com os homens, no melhor dos sentidos, com as teologias, com os escritos, com a filosofia. Eu entendo que você e eu viemos aqui para ler a palavra, para aprender dela. Mas agora foi Jesus que falou palavras que eu vou confessar a você, por isso que eu comecei com essa história de teologia. Às vezes eu me pergunto, Jesus, por que o senhor não podia ter escrito de uma maneira mais clara? Que ficasse mais fácil a gente defender contra o erro, né? E às vezes a gente se encontra em situações como essa. Então, o versículo 37 fala isso, mas é por isso que eu te levei até o 40. Porque nós vamos caminhar em um contexto. E se nós observarmos na Bíblia, fica fácil de entender a verdade. Então vamos lá. Versículo 37, já falei com você, a impressão que dá é que o Pai, né, separa e faz vir a Jesus, e aquilo que Jesus recebe, ele de maneira nenhuma lança fora, ou seja, ele recebe, né? Aí no 38 ele diz, eu desci do céu para fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, o que ele está fazendo, este assunto de reter quem o Pai dá, é de Deus. E a vontade de Deus, no 39 agora, é que nenhum destes que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, a vontade, veja que no versículo 39 ele diz, a vontade de Deus é que nenhum daqueles que ele deu a Jesus se perca, mas que sejam ressuscitados no último dia. Eu até intitulei essa meditação de hoje, nenhum se perderá? Será que nenhum que entrou na fé uma vez, aceitou a Jesus, verdadeiramente foi transformado, pode perder a sua salvação? E eu quero abrir um parêntese antes de terminar este texto, que é tão séria essa pergunta, eu achei tão importante que eu escrevi um livrete sobre isso. E está em fase agora de correção final, editoração, e nós vamos estar em breve publicando. Se você não se inscreveu ainda na minha newsletter, eu tenho 2 canais no YouTube, um é o Professora Manuela Barros, o outro é este devocional do Simply Pentecostal, e a newsletter abrange ambos. Eu vou já deixar para você aqui como se inscrever na descrição do vídeo, também vai aparecer um logozinho aqui que você pode entrar por ele e se inscrever na newsletter. Assim que o livro estiver disponibilizado, é um livro digital, você vai ter acesso a ele, onde nós descrevemos e comprovamos através de 5 textos bíblicos muito claros a realidade sobre esta perseverança dos santos. Em verdade, o livrete é intitulado Desviados Vão para o Céu, ou seja, parece aqui que isso não existe, porque todos aqueles que vieram para Jesus, ele diz, nenhum se perderá. Esta é a vontade de Deus. E essa é a primeira palavra-chave, a vontade de Deus. Porque quando eu leio em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se salvem através do conhecimento da verdade. Este é um texto de Paulo, o Senhor usando, o Espírito de Deus usando a Paulo, falando a Timóteo, escrito na palavra de Deus. Então, o desejo de Deus é essa. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo demográfico inteiro e Ele quer, Ele deseja, Ele deu a Jesus para todos. Mas nem todos creem, é onde eu quero te levar no versículo 40. Porque se você parar no 39, ainda fica uma situação pendente, uma dependência aí de alguma coisa, não está fechando, mas no 40 ele diz, portanto, a vontade daquele que me enviou, que é o Pai, é esta, que todo aquele que vê o Filho, olha a vontade de Deus agora, o resumo de Jesus. Olha aí. Que todo aquele que vê o Filho, e no caso, aqueles que estavam ouvindo a Jesus, estavam vendo-o com olhos nus, como uma pessoa, não é nós que, sem ver, como Jesus disse, bem-aventurado para Tomé, lembra? Que eles que não vão me ver, mas vão crer. É outra categoria. Mas aqui, Jesus está falando, todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a palavra-chave da entrada é crer. Por isso, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê. Este não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade é que ninguém pereça, que todos tenham a vida eterna, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos se salvem. O desejo de Deus é este, para isso ele deu a Jesus, mas infelizmente nem todos creem. Jesus mesmo, na nossa meditação, aqui temos meditado sobre isso, lido este texto de João, Jesus recentemente, no texto que nós lemos, colocou na cara deles, o problema é que vocês estão vendo tudo isso, vocês escutam essa revelação de Deus, mas vocês não creem. E agora Jesus fecha este contexto, e é por isso que neste versículo eu vou fechar com você este assunto, que está esclarecido aí. Ele vem falando, crescendo, mas ele finaliza neste resumo dizendo, porquanto, ou seja, finalizando, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, ou seja, essa parte vem de nós, chegar a vê-lo e crer. Isso vem de nós. Tenha, então, a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, quando você ganha a entrada nessa salvação pela fé, porque você creu, aleluia, então você entrou neste caminho da vida eterna e Jesus vai nos ressuscitar, não é? Quando chega o tempo, ao tocar da trombeta, quando chegue o tempo certo, serão ressuscitados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quando chegar este livro, se você já tiver na newsletter, vai ser anunciado logo primeiramente ali. Se não, com certeza, uma vez que haja algum desse lançamento, eu estarei falando com os irmãos também. Mas mais do que tudo, aqui nós já esclarecemos, aleluia. É de crer que entra. Mas ainda assim, eu amo o fato de que Deus permitiu Pedro escrever no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ele começa o texto dizendo assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E esta é uma palavra-chave, porque muitas vezes nós vemos na Bíblia a palavra eleição. Às vezes, sem ver a palavra, nós entendemos o conceito da eleição, mas aqui Deus dá a Pedro esta grande profundidade, que esta eleição é feita segundo a presciência de Deus Pai. A presciência, ela não é a mesma coisa, pelo contrário, da predestinação. Há quem creia, que é o caso da teologia que nós falamos a princípio, de que as pessoas que se salvam são predestinados, ou seja, Deus carimba o destino eterno desta pessoa. E isso não me parece combinar com a justiça de Deus. No entanto, Pedro é usado pelo Espírito Santo de Deus para dizer esta eleição é de acordo com a presciência de Deus. E isso sim, isso é claro na Bíblia, aleluia. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia o que ia acontecer com Judas. Deus sabe o que vai acontecer conosco, mas isso não impede a nossa escolha. Tanto quando nós aceitamos a Jesus, quando nós possamos enfraquecer na fé e decidir pecar ou qualquer outra coisa, Deus nos dá esta liberdade. Mas a vontade dele, aleluia, esta é uma segurança para nós. A vontade é que dê certo, e é para isso que ele não só deu a Jesus, mas o Espírito Santo e a palavra e os crentes, a igreja, para que este exército, aleluia, junto com o Espírito Santo e a palavra, possa nos alimentar, aqueles que não conhecem a Cristo possam conhecer, para que a vontade de Deus pelo menos seja a graça, seja estendida e apresentada, para que todos que queiram crer nele não pereçam mais, mas tenham a vida eterna. E estes sou eu e você, pela graça de Deus. Tenhamos firmes a nossa confiança, a nossa fé, a nossa vida na carreira, e que Deus abençoe e dê um fim de semana abençoado para você, firme na fé, esperando a vinda de Jesus. Amém.